Olá! O tema de hoje do Estúdio News é a leucemia. E para conversar com a gente temos João Agostinho Machado Neto, ele é professor do Departamento de Farmacologia, e Daniela Dias, que é hematologista do Hospital Moriá. Olá, muito obrigada pela presença de vocês dois, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, Renata. Obrigada pelo convite. Bom, quando a gente menciona a palavra leucemia, é como se uma sentença de morte fosse dada ali aos pacientes. Queria que vocês começassem explicando para a gente como de fato essa doença afeta o nosso organismo. O que é a leucemia? Bom, a leucemia ela é uma alteração na formação dos glóbulos brancos principalmente. Eu tenho uma alteração na célula tronco produtora e esse glóbulo branco ele não sofre uma diferenciação. Eu tenho uma célula que é imatura, ou seja, que ela não vai ter uma atividade como ela deveria. Então, claro, é um diagnóstico que assusta muito, né, quando é recebido, mas temos diferentes tipos de leucemias. Temos as leucemias agudas e as leucemias crônicas, em que esse tipo de produção e atuação dessa célula glóbulo branco vai se diferenciar. A gente ouve muito falar de que tem leucemias mais agressivas, outras que atingem mais as crianças, outras que têm ali uma progressão mais lenta. Quais são os tipos mais comuns? Então, dentre as leucemias, temos uma diversidade delas, mas os tipos mais comuns são as leucemias, entre as leucemias agudas, que são aquelas em que eu tenho uma necessidade de ação imediata, que são as leucemias mieloides agudas e as leucemias linfóides agudas, que, como você mencionou, são aquelas mais comuns na infância. E entre as leucemias crônicas, que são aquelas que têm um curso um pouco mais lento, mais demorado, que em algumas situações não requer um início de tratamento imediato, são as leucemias linfóide crônica e leucemia mieloide crônica. Qual é a mais grave? As leucemias agudas, justamente pela ação dessas células imaturas, ou seja, que não têm a sua atividade normal, que é de defender o nosso organismo, elas começam a produzir células que não têm função nenhuma e, pelo contrário, começam a atrapalhar a produção das células boas, normais no nosso organismo. Elas costumam atingir uma determinada faixa etária? Sim, nós temos as leucemias agudas, a leucemia linfóide aguda, que mexe com um tipo do glóbulo branco, né, com as células linfóides, os linfócitos, lá quando nós olhamos no hemograma, que é um exame comum que muitas pessoas já realizaram. Essa célula diferenciada como a leucemia aguda é mais comum na infância, mas ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. Já as leucemias mieloides agudas, elas acometem mais a faixa etária adulto. Temos crianças também, mas ela acomete mais o adulto e aumenta com o envelhecimento. Já as leucemias crônicas, elas são mais comuns em populações mais idosas, ou seja, acima de 50, 60 anos. Não que elas não possam acontecer antes, mas é uma faixa etária mais comum de aparecer. E quais são, então, os principais sintomas da doença? Eles podem ser confundidos ali com outro tipo de enfermidade? Qual seria o sinal de alerta para o paciente? Bom, em relação aos sintomas, ela reflete muito o que a doutora Daniela falou, que é a falha da hematopoese. Então, o paciente apresenta anemia como um sintoma laboratorial, que vai refletir em fraqueza. Ele apresenta a redução do número de plaquetas, então vai refletir em hematomas ao longo do corpo, em sangramentos espontâneos. E também tem a baixa dos leucócitos funcionais. Ele vai ter muito leucócito não diferenciado, leucócito que não exerce a função apropriada. Então, esse paciente está muito mais suscetível a infecções. Infecções recorrentes pode ser um sintoma. Então, fraqueza, sangramentos espontâneos ou hematomas pelo corpo ou infecções recorrentes. A gente está falando aqui do hemograma. É dessa forma que se detecta a leucemia? O diagnóstico é feito dessa forma, com um simples exame de sangue? Ou ele consegue detectar que a pessoa ali está com a doença, mas depois como que é verificado qual o tipo que ela está de leucemia? Então, como o João estava comentando, as células elas são produzidas todas dentro do nosso osso, lá no tutano. Então, ali nós produzimos, a célula tronco produz o nosso glóbulo branco, o nosso glóbulo vermelho e a plaqueta. Então, quando eu tenho a leucemia, eu tenho uma produção acentuada desse glóbulo branco, inibindo muitas vezes a produção das células normais. Então, eu vou ter a anemia, que eu vou ter esses sintomas, né, de cansaço, palidez na pele, os hematomas, como o João falou, por conta da queda das plaquetas, muitas vezes sangramentos mais fáceis, aquelas manchas roxas, pintinhas vermelhas pelo corpo e o aumento da infecção também.
Isso é um sinal de alerta. O hemograma alterado, ele já é um indício de que algo não vai bem. Então, quando eu tenho essa alteração, nós realizamos exames específicos para fazer o diagnóstico. Então, nós costumamos fazer um exame de punção medular, chamado mielograma. Esse exame vai analisar a característica dessas células. Eu vou olhar no microscópio a forma dessas células. Se elas são formas normais, próximas do normais, ou formas muito diferenciadas, que geralmente eu encontro nas leucemias agudas. Eu faço um outro exame nessa mesma punção que chama imunofenotipagem. Eu vou passar esse material num aparelho que vai identificar se se trata de uma leucemia aguda, de uma leucemia crônica, de uma leucemia linfóide ou mieloide, a depender do tipo celular. E, além disso, são realizados exames complementares, que são exames genéticos, para eu tentar fazer uma caracterização da gravidade dessa leucemia e até também para apoiar na escolha de um medicamento mais adequado no seu tratamento. Existe uma causa para leucemia? A predisposição genética pode ser um dos fatores? Leucemias familiares com predisposição genética são raras, não é comum, não é o evento mais comum. A causa da fisiopatologia, do início da doença, ainda não é conhecida. Existem pesquisas que mostram que algumas mutações que a gente adquire ao longo da vida, que geram um fenômeno chamado hematopoese clonal, é um fenômeno que foi recentemente descoberto, ele predispõe à leucemia, certo? Mas, por exemplo, a exposição a agentes tóxicos, agrotóxicos, isso aumenta a chance de ter alterações genéticas que levam ao desenvolvimento da leucemia. Mas a causa ainda é um objeto de estudo. Existem comportamentos que nós temos ao longo da vida, por exemplo, você disse em relação a quando a gente está ali tendo contato com agrotóxicos, por exemplo, ou algum tipo de radiação. Nos hábitos mesmos, aqueles do dia a dia, hábitos de vida, alimentação saudável, exercício físico, tem alguma relação? Na verdade, o que tem acontecido é que, ultimamente, o número de diagnósticos oncológicos tem aumentado, né? E isso realmente tem sido atribuído à nossa mudança de estilo de vida. Então, hoje, nós nos alimentamos de uma forma pior, né? Com alimentos que que têm muitos agrotóxicos. Nós temos uma qualidade de vida em relação a estresse, a carga de trabalho muito diferente, muito mais contato com poluição. Então, todas essas questões certamente estão relacionadas de alguma maneira, até como o João mencionou, a alterações genéticas que nós vamos podendo ser submetidos aí ao longo da vida. E essas exposições contínuas vão fazendo alterações genéticas, desenvolvimento de alterações genéticas, deleções, que são perdas de material genético, que isso futuramente pode desenvolver uma leucemia, né? Por exemplo, uma alteração clonal, ou seja, células que vão se repetindo ali de forma não adequada e que propiciam o desenvolvimento da doença. E como a leucemia também ela é associada à idade, né? As leucemias, por exemplo, mieloide aguda, que é um quadro bastante grave, com poucas opções de tratamento, e quando falha as opções de tratamento, ainda assim, uma doença difícil de se manejar, ela está associada com o envelhecimento da nossa população. Então, conforme aumenta a expectativa de vida, a gente vive mais e a gente fica mais suscetível a ter doenças associadas com a idade. Então, parece que o número aumenta, mas é porque a gente vive mais. Então, a gente consegue viver tempo suficiente para entrar nessa faixa de mediano de idade de desenvolvimento da doença. Por conta do envelhecimento da população. Bom, nós falamos aí, então, o que é a leucemia, falamos das causas, do diagnóstico. Agora, tratamento. Ele é um tratamento padrão inicial para todos os pacientes ou depende do tipo de leucemia que o paciente está? O pontapé inicial seria a quimioterapia? Nem sempre. Então, como nós falamos, dentro desses tipos de leucemia crônicas e agudas, se falarmos em tratamento de leucemias agudas, sim. O tratamento ele é o início com tratamento quimioterápico, muitas vezes, associado ou não a novos medicamentos, né? Imunoterápicos principalmente. E isso também vai depender muito da idade do paciente, da condição física do paciente. Então, se eu tenho pessoas mais jovens, com um bom estado físico, dependendo do tipo de leucemia, o meu tratamento inicial pode ser quimioterapia com a imunoterapia, que é uma combinação, e até futuramente pensar num transplante de medula óssea.
Se eu tenho uma doença aguda, de boa característica, digamos assim, por isso que hoje, cada vez mais, e o João pode me complementar, marcadores genéticos que são analisados ao diagnóstico têm um papel muito importante nessa tomada de decisão, tanto de eu definir um transplante de medula óssea ou não. Já em contrapartida, nas leucemias crônicas, eu posso fazer o diagnóstico lá, aparece no hemograma, faço os exames complementares e só faço um acompanhamento. Né? Temos pacientes hoje que têm diagnóstico já há 7, 10 anos e até hoje não precisaram de nenhuma terapia, como nas leucemias linfóides crônicas, por exemplo. Então, são pacientes que são seguidos com exames periódicos e o que vai determinar se eu preciso tratar ou não? Alterações importantes, né, piora, como anemia, queda das plaquetas, ou sintomas clínicos, como febre, perda de peso, adinamia, ou seja, uma piora na qualidade de vida. Um ponto que foi tocado em relação às mutações e a pesquisa de novos marcadores genéticos, isso foi fundamental para o desenvolvimento das novas terapias. Então, dentre as leucemias crônicas, a doutora Daniela citou o exemplo da LLC, né, da leucemia linfocítica crônica, que muitas vezes não precisa de tratamento. A leucemia mieloide crônica, ao contrário, ela saiu de um curso fatal, onde o paciente evoluía e ia a óbito num período muito curto, até de 5 anos, para uma doença das mais curáveis do ponto de vista da leucemia. O paciente toma um único medicamento que ele vai atingir a mutação que a célula tem e esse medicamento vai manter ele estável com uma sobrevida muito parecida com uma população normal, uma população que não tem a doença. Então, veja, a identificação desses fatores genéticos, dessas mutações, pode direcionar cada vez mais a tratamentos específicos e, para alguns tipos de leucemia, virtualmente curá-la. Nas leucemias agudas, a mesma coisa está acontecendo. Nós estamos identificando mutações que são importantes para a doença e novos fármacos, novos medicamentos que vão atacar essas mutações de maneira seletiva e estão melhorando o prognóstico desse paciente. Ele consegue viver mais tempo, com uma qualidade de vida muito melhor, com tratamentos menos agressivos que a quimioterapia. Lembrar que o paciente, por exemplo, com leucemia mieloide aguda, a mediana de idade é em torno de 60, um pouco mais de 60 anos. E muitos deles não são elegíveis à quimioterapia. A quimioterapia é uma terapia debilitante. Então, muitas vezes, eles não são elegíveis para a quimioterapia. Então, esses novos tratamentos, alvos dirigidos, que a gente chama, que vai direto na mutação, que vai direto no alvo, eles são, geralmente, associados com menos efeitos adversos, maior tolerância pelo paciente e prognóstico melhor. Que bom que nós temos todos esses avanços hoje à nossa disposição. Falando ainda mais um pouco sobre a quimioterapia, quando a gente vê, já tive casos na família de pessoas que fazem quimioterapia, é algo que maltrata muito o paciente. Queria perguntar para vocês se realmente a reação que cada um tem difere do tipo que a pessoa, do estado que a pessoa se encontra. Todo mundo passa mal daquele jeito ou hoje a gente já tem no mercado medicamentos à disposição que conseguem pelo menos amenizar os efeitos da quimioterapia? Vou explicar um pouquinho como que funciona a quimioterapia e a doutora Daniela completa com como o paciente responde a ela. A quimioterapia, na leucemia mieloide aguda ou na leucemia linfoblástica aguda, são as doenças que necessitam de um tratamento mais urgente, porque o prognóstico é muito ruim e a doença é muito debilitante a curto prazo, ela vai matar todas as células que proliferam no nosso corpo. Quais são as células que proliferam no nosso corpo? A medula óssea, onde está a célula doente, as células leucêmicas, que são as células doentes, as células da pele, porque nós renovamos a pele o tempo todo, as células do sistema gastrointestinal, então todo o nosso sistema gastrointestinal vai sofrer. Vai cair os cabelos e os pelos no nosso corpo, porque são células que proliferam. Então, toda célula que prolifera, que se regenera, e que de fato é necessário que ela se regenere. Nós precisamos trocar as células da pele, precisamos trocar as células da mucosa, do nosso intestino, da boca. Então, todas essas células vão sofrer pela quimioterapia, e por isso é um tratamento tão debilitante. Nós temos alguma coisa de nova aí no mercado para conseguir amenizar os efeitos? Então, como o João falou, é isso mesmo. Os medicamentos quimioterápicos, né, tradicionais que nós temos, eles ainda, muitos já foram diminuído o seu uso, mas ainda seguem importantes, né, no tratamento. Mas esse direcionamento da terapia, de acordo com a parte genética, ele tem minimizado o uso desses medicamentos, diminuído a quantidade do uso desses medicamentos, diminuindo assim os seus efeitos. Claro, eventos como, eu acho que, como você colocou, essa questão de maltratar, ele já maltrata psicologicamente a pessoa que vai receber o tratamento. Então, ela já fica apreensiva pensando nesses sintomas mesmo, né? Principalmente na queda do cabelo, na náusea, nos vômitos,
E isso, claro, nós temos medicamentos disponíveis que podem amenizar, cada vez mais antieméticos, né, remédios para enjoo mais potentes são desenvolvidos para esse controle, e a associação com a imunoterapia, reduzindo a quantidade deles, tem provocado um efeito mais ameno, né, mas ainda são medicamentos muito utilizados e necessários. Se o paciente, por exemplo, chega na fase de um transplante, no caso das leucemias agudas, aí, assim, inevitavelmente, os medicamentos usados para o preparo do recebimento da célula-tronco, eles são remédios que causam essa inibição da proliferação celular, como citou o João. Então, o paciente vai ter esses efeitos, claro, minimizados com os remédios para o enjoo. Bom, a gente estava falando no bloco anterior sobre o tratamento da leucemia. Eu pergunto para vocês agora, quando que o transplante de medula óssea ele é necessário? Então, o transplante ele é necessário em grande parte das leucemias mieloides agudas, só numa pequena parte em que eu tenho alterações genéticas de boa resposta, eu posso fazer só o tratamento conservador com a quimioterapia. Nas leucemias linfóides agudas, em algumas situações também, principalmente quando eu tenho um marcador genético chamado de cromossomo Filadélfia. Então, eu tenho uma característica, ou seja, nas situações todas de alto risco, eu tenho essa indicação. Então, assim feito o diagnóstico, já é iniciada a busca de um doador, ou na família ou fora da família. Os irmãos, geralmente, são os mais compatíveis com o paciente? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, a grande chance de ter um doador compatível realmente é entre os irmãos, porque eu recebi, teoricamente, a mesma informação genética do pai ou da mãe. É claro que muitas vezes, por incrível que pareça, eu posso ter um irmão. Só explicando rápido, o pai e uma mãe, nós temos duas informações genéticas nos nossos genes, né? Então, eu tenho uma escolha, eu posso passar um para um filho e o outro para o outro. Em todas as minhas opções, os dois terem alterações genéticas completamente diferentes e assim mesmo serem irmãos. E quando eu passo toda a mesma informação, tanto a mãe como o pai, para os dois filhos, eu tenho uma compatibilidade 100% que nós chamamos. Hoje em dia, felizmente, nós não precisamos mais ter esse 100% de compatibilidade para que um transplante aconteça. Então, havendo só no mínimo 50% de compatibilidade, que nós chamamos de transplante haploidêntico, hoje já é possível. Então, eu posso ter um pai ou uma mãe que sejam haploidênticos, um irmão que seja haploidêntico, um primo que seja haploidêntico. Então, isso já é suficiente para que um transplante aconteça. E nesses casos de 50%, a chance de cura é a mesma? Sim, a chance é a mesma. Eu tenho que tomar medidas diferentes em relação à preparação desse paciente, ou seja, os medicamentos quimioterápicos, radioterapia, aquilo que se faz necessário, tomar alguns cuidados para evitar que eu tenha algum tipo de rejeição, né, em exames que são feitos antes do transplante, mas eu posso sim ter as mesmas respostas com uma sobrevida muito parecida entre eles. Então, quando isso acontece, muitas vezes eu não preciso chegar ao banco, fazer o cadastro desse paciente no banco. João, feito o transplante de medula óssea, isso já é garantia de sucesso ou pode não acontecer aquela pega que a gente chama, né? O que é o transplante de medula óssea, Renata? O transplante de medula óssea nada mais era que substituir a medula doente, aquela que está com as células leucêmicas, por uma medula nova. Então, você condiciona o paciente, elimina toda a medula óssea dele, tanto a medula que vai produzir o sangue normal dele, quanto as células doentes, e você coleta as células tronco hematopoéticas, aquela célula tronco que vai dar origem ao sangue de um doador. Isso pode ser feito de duas formas, ou acessando o osso, né, onde fica lá dentro do osso, a medula óssea, ou você estimulando essas células troncos do doador ir para a periferia, ir para o sangue. E daí você passa essa célula num equipamento, fazendo uma aférese, coletando a célula tronco. Então a pessoa recebe essa célula tronco tem que pegar. Então ela tem que chegar na medula óssea e ela vai reconstituir a hematopoese, então, do paciente agora. E o paciente vai ter as características do sangue do doador. Então, tipo sanguíneo, o cariótipo, né, se é do sexo masculino ou feminino, características, então ele vai incorporar características do doador. Infelizmente, algumas células leucêmicas, elas podem escapar desse condicionamento. E, infelizmente, elas podem voltar em forma de recaída da doença. Então, mesmo com o estabelecimento de uma nova célula hematopoética, de um novo sangue que vai circular no paciente, a célula leucêmica pode sobreviver àquele condicionamento e, infelizmente, voltar.
Uma outra agravante que pode acontecer durante o transplante é as células do doador atacar o receptor. Porque para ele, aquela célula é um corpo diferente do que ela estava. Então ele pode reconhecer, gerar uma doença que é a doença do enxerto versus hospedeiro e atacar. Então é um agravante. Mas a recaída pode acontecer sim, e quando acontece, ela tem aí o paciente passou por um processo muito debilitante. Então, geralmente, quando acontece a recaída é grave. E quando isso é observado? É logo após o transplante de medula ou às vezes pode acontecer essa pega e depois de um tempo ser observado que não deu certo? É muito variável. Tem pacientes que demoram às vezes anos para recair da doença. Em alguns pacientes é imediato, a pega não aconteceu corretamente, não aconteceu a eliminação das células leucêmicas de forma correta e a doença recai rapidamente. Em outros casos pode demorar alguns anos sim, então é muito variável. Agora, vocês estão falando dessa questão sanguínea, isso é muito interessante. Por exemplo, se eu tenho a doença, meu sangue é O positivo, eu recebo o transplante de alguém que é tipo A, meu sangue passa a ser tipo A. Exatamente. Você tem essas mudanças, algumas mudanças, né, nas células produtoras e que podem fazer essa diferenciação. Então, mudança do tipo sanguíneo, como o João comentou, mudança inclusive do marcador genético de diferenciação de sexo feminino e sexo masculino. Então, o nosso cromossomos XX, XY, quando eu tenho um doador de um sexo diferente, ele passa a ser do sexo contrário. E eu realmente quero que isso aconteça, que 100% das células circulantes tenham realmente esse marcador do sexo do meu doador, porque isso é o que mostra que eu tenho 100% das células doadas e isso vai tentar garantir realmente que minha doença fique controlada e que a minha resposta ao transplante seja a melhor possível. E o fato ali de mudar o cariótipo não interfere em nada no organismo do receptor? E nada, Renata, porque apenas as células sanguíneas vão mudar o seu cariótipo. Todo o resto do organismo vai se manter como estava. Agora, existe também o Redome, que a gente ouve muito falar, que é o banco ali de doadores de medula óssea. É um banco que você se cadastra, você doa sangue e se cadastra, você coloca os seus dados. Explica pra gente como que funciona. São geralmente pessoas voluntárias que vão lá, doam sangue e estão ali naquele banco esperando que eles sejam compatíveis com algum doente? Exatamente. Então, o cadastro inicial, tudo foi criado porque muitas vezes eu não consigo encontrar na família um doador. Então, foi uma busca extensiva para busca de doadores, de pessoas que possam ter esses marcadores, esse HLA, que é um marcador que nós temos, né, na célula, que seja compatível conosco. Então, foram criados os dois bancos. O REREME, que é o registro dos receptores. Então, o médico faz o cadastro com análise de idade, endereço, peso, tipagem sanguínea, algumas informações relacionadas a algumas sorologias, o diagnóstico da doença nesse cadastro. E é enviada uma amostra de sangue. Da mesma maneira, o banco, como você mencionou, o Redome, é o registro dos doadores. E aí esse registro ele é abastecido por pessoas que são voluntariamente doadoras. É feita uma coleta de exame, né, como se fosse um exame de sangue, e essa amostra é analisada para que se faça esse exame, que é o exame do HLA, que é esse exame que é o que é fundamental para fazer a interface das informações do doador e do receptor para avaliar a compatibilidade. Então a pessoa que doa fica nesse cadastro, nesse banco, aguardando que apareça alguma pessoa que necessite da doação dela. Agora, muita gente, acredito eu, não sabe que existe essa possibilidade de você ali se tornar um doador de medula óssea. Esse banco, o Redome, a probabilidade de você encontrar hoje em dia um doador compatível é 1 a cada 100 mil habitantes. A gente está falando de um cadastro nacional, né? Nós estamos falando de um cadastro nacional e temos também o cadastro internacional. Então, no cadastro nacional, para você ser um doador, você deve procurar o hemocentro da sua cidade. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma referência principal que é a Santa Casa de São Paulo. Então, você procura dizendo que gostaria de ser um doador e eles fazem a sua análise, todo o seu cadastro e fazem a coleta do seu sangue. Mas, hoje em dia, nós temos uma interface com bancos internacionais. Então, quando eu faço o cadastro do meu paciente no REREME, ele faz uma busca nacional, não tendo um doador adequado, parte-se para a busca internacional.
Vice-versa, nós também fazemos parte, se alguém é fora do país precisar de alguém que seja cadastrado aqui no Brasil, essa medula é coletada e transportada para o país onde o receptor tem a necessidade de fazer o seu transplante. Muito interessante que acontece essa conexão aí internacional. Aqui internamente, falando do Brasil, existe ainda pouca divulgação em relação a isso e também muito preconceito, porque há tempos que eu ouço falar de pessoas que não entendem absolutamente nada sobre a doença, de que eu não vou ser doador porque doador pode ficar paraplégico, confunde medula óssea com medula espinhal. Exatamente, muitas vezes tem essa confusão. É importante salientar que nós temos 2 tipos de medula. A medula óssea, que é essa onde tem a formação, né, onde nós temos a célula-tronco, que eu acho que todo mundo, né, um dos lugares onde tem a célula-tronco, onde nós conseguimos a formação dessas células do sangue, e é nessa medula ali dentro do osso que tem essa produção e que muitas vezes a forma de doação, ela pode ser necessária a coleta dali, mas o paciente tem, o doador tem uma anestesia geral, ele é supervisionado e é feita a coleta desse sangue de dentro do osso. A medula espinhal é aquela que nós temos quando tem a suspeita de que haja uma meningite, né? Então é dela que tem o líquor, que é o líquido que banha, né, as nossas células do sistema nervoso, e é ali que nós fazemos uma punção para avaliar se temos algum quadro inflamatório, algum quadro infeccioso. Então são medulas completamente diferentes, as duas muito importantes, né, mas completamente diversas. É importante destacar para o público de casa que a doação de medula hoje em dia é um procedimento muito seguro. Existem complicações que podem acontecer, que são raras, mas existe também a opção de você recrutar essa célula-tronco que está na medula óssea para o sangue periférico. E daí essa célula fica circulante e eu faço apenas a ligação, então, na própria veia, sem necessidade de uma cirurgia, e eu coleto essa célula-tronco que está circulante agora no sangue periférico. Isso deixa o processo muito mais simples. Tem uma medicação que é usada, bem lembrado, João, tem uma medicação que é usada que faz a migração dessa célula de dentro do osso para a corrente sanguínea. E é a forma como se fosse uma doação de sangue mesmo. Um pouquinho mais demorada que uma doação, mas funcionando os acessos, né, venosos, em algumas situações necessária a colocação do catéter, mas é uma doação bem tranquila e confortável para o doador. Agora eu quero falar dos avanços aí da medicina, nosso tempo está acabando. O que a gente tem de novidade hoje, tanto em termos de diagnóstico quanto de tratamento para combater a leucemia? O futuro está sendo muito generoso com o tratamento das neoplasias hematológicas. Então, com as tecnologias de sequenciamento de última geração, nós conseguimos sequenciar o genoma humano inteiro em poucas horas. Então, a gente consegue muita informação de novas mutações, de novas alterações moleculares, alterações cariotípicas e tudo mais. Então, a gente consegue classificar o paciente melhor do ponto de vista de mutações. E essas mutações, quando identificadas, elas eram oportunidades de tratamentos mais específicos. Então, hoje em dia, existe, por exemplo, os inibidores de BCL2, que é uma classe nova de medicamentos aprovada em 2020 para o tratamento das leucemias agudas, que ela beneficiou 1/3 dos pacientes que não tinha mais nenhum tratamento. Então, 1/3 desses pacientes respondem muito bem a essa nova terapia. A terapia celular também veio chegando, né, com tudo, para conseguir curar uma boa parte dos pacientes também que não tinha mais nenhum tratamento, né, são as células CAR-T, que estão na mídia agora fazendo um grande sucesso. Essas células, elas tratam um subtipo muito específico de leucemia, mas tem uma alta taxa de sucesso, está sendo implementado no SUS com diversas iniciativas do nosso governo, junto com a pesquisa, junto com as universidades, junto com os hemocentros. Então, tem todo um movimento para implementar no SUS essa nova tecnologia e vai curar aí uma grande porcentagem de pacientes que são elegíveis. Infelizmente, o número de pacientes que são elegíveis ainda são poucos. Mas aqueles pacientes que são elegíveis podem fazer o uso, então, dessas novas terapias. Então, com o avanço da pesquisa, nós estamos identificando novas moléculas, novos tratamentos. Então, acho que o futuro é muito generoso para o tratamento das leucemias. Se a gente olhar aí há 40, 50 anos, as chances de cura que o paciente tinha eram muito poucas. Hoje, quem recebe o diagnóstico não precisa mais se desesperar. Não, assim, o diagnóstico é sempre assustador, né, como nós conversamos no início, porque eu tenho realmente, principalmente nas leucemias agudas, uma proliferação de uma célula que você não sabe o comportamento dela. Mas como o João comentou, hoje nós temos uma infinidade de possibilidades,
tanto para tratamentos iniciais, que nós chamamos de tratamento de primeira linha, como para tratamentos de resgate, que antes nós não tínhamos. O CAR-T, que é essa possibilidade que o João mencionou, que é usado para tratamentos de resgate, tem tido brilhantes respostas, hoje em dia muito aplicado na leucemia linfóide aguda, com excelentes respostas e com grandes chances de cura. Então, há essas possibilidades hoje, novos medicamentos, combinações com a quimioterapia, têm sim gerado muita expectativa nos pacientes que hoje recebem esse diagnóstico, com possibilidades aí excelentes de respostas e de continuidade de suas vidas como antes do diagnóstico. Que bom, boas notícias. Eu agradeço demais a presença de vocês dois aqui com a gente. Estão convidados a voltar outras vezes. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o João Agostinho Machado Neto, ele é professor do Departamento de Farmacologia, e com a doutora Daniela Dias, que é hematologista do Hospital Moriá. E você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!